Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. A graça e a paz do Senhor Jesus para cada um de nós que estamos nos preparando para ouvir mais uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 15 a 18. Localiza aí 2 Reis 6, 15 a 18. Mas antes eu quero só fazer uma observação diante desta pandemia que estamos enfrentando como país, como nação. E você deve ter lido já na palavra de Deus, lá em Mateus 24, sobre o fim, o princípio das dores. Várias coisas que iam acontecer: guerra, rumor de guerra, nação contra nação, o amor se esfriando. E lá vai falar das pestes. E isso é uma peste que está surgindo. E aí o texto vai dizer lá no versículo 6 do capítulo 24: é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, não se desespere, ainda não é o fim, mas esteja preparado para quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, você possa subir com ele, meu irmão, minha irmã. Fica aí esta breve observação para os nossos corações e vamos ler aqui o texto que vai falar do profeta Eliseu, no capítulo 6, versículo 15, vai dizer assim: tendo se levantado muito cedo o homem de Deus, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, carros e cavalos haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Respondeu Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Amém? Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Se fôssemos, vamos por um tema aqui para a nossa reflexão: abra os olhos para que eu veja. Repita comigo aí: abra os olhos para que eu veja. No começo aqui do capítulo 6, Eliseu realiza o primeiro milagre dele, faz flutuar um machado. Eles estavam construindo uma tenda e aí o machado cai dentro da água e Eliseu vai ali, corta um pedaço de madeira, um pau, diz o verso 6, e ali faz o ferro flutuar sobre as águas. Milagre feito pelas mãos de Eliseu, sucessor de Elias, porque ele cria em Deus, ele confiava em Deus, ele buscava em Deus, ele tinha a orientação de Deus, ele olhava com os olhos da fé, e ali ele viu com os olhos da fé que ele poderia fazer aquele ferro flutuar, como aqui também, diante dessa situação onde o seu moço ficou preocupado: o que fazer? Senhor, abra os olhos para que ele possa ver, porque o que estava acontecendo aqui? A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria queria fazer, fez guerra contra Israel. Só que, meu irmão, minha irmã, toda vez que o rei tentava fazer investida contra o rei de Israel, Deus revelava, mostrava para Eliseu, e aí ele alertava o rei de Israel e não dava certo as suas investidas no rei da Síria. E aí o rei começou a ficar preocupado, achando que tinha alguém infiltrado dentro do reinado dele, passando informação lá para o rei de Israel. E aí um dos seus ali, do rei da Síria, falou que tem um profeta chamado Eliseu, que Deus mostra tudo para ele em sonho. E aí ele falou: então deixa eu preparar uma cilada contra ele, uma emboscada. Vamos onde eles estão no vale, vamos pela manhã cercar toda a cidade, aí não vai ter saída para ele. A gente pega Eliseu e acaba com ele, com todo o seu exército. E aí na manhã, o seu moço fica apavorado com isso, que nós faremos? Ele teve medo ali naquela hora, teve insegurança, teve pavor, ele não viu solução ali para o problema, estava preocupado. Agora nós estamos perdidos, estamos sem saída, estamos sem solução. Ele entrou ali em desespero. E quem de nós já não entrou em momento de desespero, achando que não tem saída, achando que não tem solução, que não vê saída para o problema? Mas Deus cuida de nós, meu irmão, minha irmã, em cada detalhe, nos mínimos detalhes. Ele sabe qual é a sua necessidade, entra com providência na hora certa, no momento certo. Ele não gosta de ver
uma vida confortável, sem adversidade, sem problemas. Mas diante desse texto, eu tenho duas notícias para você, uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que viver nesta vida sem aflições é impossível. Por quê? Viver a vida sem aflições é impossível, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, João 16:33. E a notícia boa é que se você escolhe confiar em Deus, você vive em paz. É simples, confia em Deus e você viverá em paz, E Eliseu chegou a dizer aqui para o seu moço, confiava em Deus. Eliseu confiava em Deus, tinha paz no seu coração, e ele diz assim: não temas, no verso 16, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Então fica tranquilo, meu servo, porque quem está conosco é Deus, é o Senhor dos exércitos, e com ele nós somos mais do que vencedores. Isso mesmo, também Ezequias tinha essa certeza lá no capítulo 32 de 2 Crônicas, no verso de número 7. Ele vai dizer assim: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria. O rei da Assíria aqui é o Senaqueribe, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Ezequias também confiava em Deus, tinha paz no seu coração. Tem um aqui que é maior do que o exército da Assíria, do rei da Assíria. Vamos confiar, vamos descansar, meu irmão, E aí a oração de Eliseu foi essa: Senhor, abra os olhos espirituais para que ele possa ver. Ele viu o que ali nós acabamos de ler, Ele viu carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. E é assim que eu e você devemos agir, meu querido, minha querida, A gente aprende aqui com Eliseu que nós precisamos do quê? Nos mostrar tranquilos, calmos, diante das situações, não temendo a nada. Lembra do salmista, no Salmo 27? Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se ainda assim estourar uma guerra, terei confiança. Confiar em Deus. Quando você pede ao Senhor: abre os meus olhos para que eu veja com os olhos da fé, você confia, você vive em paz. O problema está ali, a adversidade está ali, o medo, a insegurança, mas você vai olhar com os olhos da fé, você vai ver saída, você vai ver solução para a sua enfermidade, solução para o problema financeiro que você está enfrentando em casa, solução para a luta familiar que você está enfrentando, solução para esta crise que o nosso país está vivendo, crendo que tudo isso vai passar, Hoje durante o dia, por certo, você levantou, jejuou durante o dia, como foi orientado para que o Brasil todo se pusesse em oração e jejum diante dessa pandemia que estamos enfrentando, e com certeza você orou também pela sua família e jejuou. Devemos orar, devemos jejuar, não só nesse momento, mas com frequência, para nos fortalecer, para que a gente possa enxergar os problemas com os olhos da fé, meu querido, minha querida, e aí comunicar esta visão invisível a outras pessoas. Se você está na sua família, todos estão preocupados com alguma coisa, e você tem essa paz dentro de você: Senhor, abra os olhos espirituais do meu esposo para que ele possa ver saída, solução para o problema. Abra os olhos espirituais do meu filho para que ele possa confiar no Senhor e ver que há saída, que há solução. Eliseu orou para que seu servo fosse capaz de ver o que ele via. No verso 16 nós vemos isso. E aí nós lembramos também do salmista em relação a isso, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor está acampado ao redor de nós, meu irmão, nos livrando das situações difíceis que nós enfrentamos, nos livrando do vale da sombra da morte. Basta que eu e você clamemos a Deus, como Jeremias disse lá no capítulo 33, no verso 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E clamar é isso, é chamar por alguém, é bradar, é gritar, proclamar, é dirigir-se a alguém. E nós devemos nos dirigir a quem? Ao Senhor Jesus, ao Criador dos céus e da terra, ao dono de todas as coisas, ao Deus do impossível, aquele que tem todo o poder, meu irmão, minha irmã. É clamar a Deus.
1 João vai lembrar para mim e para você a mesma coisa que Eliseu disse aqui no capítulo 4, verso número 4, citando o Novo Testamento, onde João diz assim: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Promessa de Deus, Velho e Novo Testamento. Então, Deus é maior do que o problema, do que a luta que você está enfrentando, meu querido. Quando você se encontrar da próxima vez numa batalha física ou numa batalha espiritual, lembre-se de quem está lutando por você. É Jesus, o Nazareno, é Jesus, o filho de José, o carpinteiro, é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. É Ele que está lutando por você, Ele está pelejando por você, a sua peleja. Você não está sozinho nessa. Creia nisso, que você não está sozinho. Moisés lembrou isso: o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Deuteronômio 24. O Senhor é quem vai adiante de você, meu irmão, para pelejar por você, para te salvar, para te dar o refúgio, o conforto, o consolo na hora certa. Crônicas vai continuar lembrando que conosco está o Senhor para nos ajudar a guerrear as nossas guerras. Então a guerra não é nossa, meu irmão, é do Senhor. Por vezes nós cantamos que o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nada pode resistir àquele que confia no Senhor, aquele que pede ao Senhor: abra os nossos olhos para que eu veja com os olhos da fé. Porque é o mesmo Deus que está conosco, que está aí na sua casa neste momento, disposto a te ajudar. Basta que você se coloque à disposição dEle, que você busque a Ele, que você creia que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus, nada e ninguém pode ser contra nós, meu irmão. Isso importa conosco. Ele nos ama, Ele quer nos ajudar nas situações mais angustiantes, ou naquelas situações que aparentemente você se vê perdido ou cercado por inimigos, meu irmão. Deus quer te ajudar. E como vencer essas batalhas? É olhar com os olhos da fé. Esta é a receita da palavra de Deus, é a receita que Eliseu quer deixar para mim e para você nesta noite. Olhar com os olhos da fé, para você ter o conforto de Deus. Que se você olhar com os olhos carnais, você vai ver dificuldade, vai ver barreiras, vai ver empecilhos, vai ficar apavorado, vai achar que não tem saída, vai achar que esse problema que o nosso país está enfrentando vai demorar a ter uma solução, né? E muitas pessoas ainda vão morrer. Você vai entrar em desespero, que o comércio vai ficar parado muito tempo. Não, creia, olhe com os olhos da fé, que Deus está abençoando, está sarando a nossa nação já, e vai sarar aquele problema que você está enfrentando. Então não olhe com os olhos carnais, que a tendência é o quê? Você ficar decepcionado, você desanimar. Precisamos aprender a enxergar com os olhos da fé, para sermos renovados e revigorados, meu querido, minha querida. E para concluir, essa é a mensagem. Precisamos abrir os nossos olhos para sentir o poder de Deus, o agir de Deus, a proteção de Deus nas nossas vidas, e abrir também os nossos olhos, meu querido, para as verdades bíblicas, no sentido de que eu e você somos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Somos pecadores, precisamos enxergar isso com os olhos da fé. Jesus morreu pelos nossos pecados, precisamos confiar e obedecer a Ele em tudo. Obedecer a Ele em tudo, meu querido. Mas se os nossos olhos estiverem fechados, a gente vai deixar de cumprir, de obedecer essas verdades que eu estou passando para você neste vídeo, nesta mensagem. Que diante das lutas a gente possa pedir ao Senhor: abra os nossos olhos, como Eliseu pediu para o seu moço, ele pôde ver. E aí diz o texto que não foi preciso de Eliseu guerrear contra o exército inimigo. Ainda continuando aqui a partir do verso 19: Senhor, cega os olhos deles. E eles tiveram seus olhos cegados, foram levados até o meio do rei da Síria. O rei da Síria queria matá-los. Eliseu não permitiu. Dá água para eles, dá pão e manda eles de volta para o rei da Síria. E depois disso não houve mais investida de guerra do rei da Síria contra o rei de Israel.
Então, vale a pena olhar com os olhos da fé, ter essa experiência de olhar com os olhos da fé. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. E compartilhe essa mensagem para outras pessoas, para o nome dele ser glorificado por você e através de você. Vamos orar então, encerrando. Feche seus olhos. Pai eterno, Pai amado, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, nossas falhas, a nossa omissão, a nossa negligência de muitas vezes deixar de olhar com os olhos da fé e olhar com os olhos carnais e ver a luta ali, ver o empecilho, ver o problema e achar que não tem saída, que estamos sozinhos, que ninguém vai nos ajudar, mas temos um Deus lá no céu que se preocupa com cada um de nós, está disposto a nos ajudar, a nos sustentar, a caminhar conosco, a pelejar a nossa peleja conosco, Pai. Que nessa confiança possamos estar nessa noite tendo a experiência de abrir os olhos, nossos olhos, para que com os olhos da fé a gente veja o Senhor pelejando a nossa peleja, qual seja ela for, ó Pai, e crendo que a vitória virá em nome de Jesus e no tempo de Jesus, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs, jovens, crianças e adultos. Derrama a tua bênção sobre cada um deles. É a oração que eu faço em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém.